Muito boa tarde, senhoras e senhores jornalistas. O Conselho de Ministros aprovou hoje o relatório final relativo ao concurso público de empreitada de construção da rede de rega do Bloco de Óbidos para o aproveitamento hidroagrícola das baixas de Óbidos e da Amoreira. Para tal foi autorizada a abertura de um procedimento de concurso limitado por prévia qualificação para a construção da rede de rega do Bloco da Amoreira, do aproveitamento hidroagrícola das baixas de Óbidos e da Amoreira. O Conselho de Ministros autorizou igualmente a Fundação para a Ciência e Tecnologia a realizar a despesa total de 47 milhões de euros inerente à execução de contratos a celebrar com diversos fornecedores de conteúdos para a Biblioteca de Conhecimento Online, vulgarmente conhecida por BION, para os anos 2016 a 2018. O Conselho de Ministros autorizou ainda o Instituto da Segurança Social a realizar a despesa relativa à aquisição de serviços postais aos CTT para o ano 2017, até ao valor máximo de cerca de 12,5 milhões de euros. Esta despesa destina-se à emissão de vales postais como forma de pagamento de pensões e prestações sociais, sejam as pensões do regime geral, sejam pensões no âmbito das doenças profissionais ou prestações relativas ao rendimento social de inserção para os destinatários que não as podem receber de outro modo ou por outra via. Finalmente, o Conselho de Ministros aprovou o decreto-lei que avança com a descentralização parcial e temporária do Estado para a área metropolitana do Porto, assim como da gestão operacional da empresa, das competências de autoridade de transportes relativas ao serviço público de transporte prestado pela STCP. O novo modelo de gestão vai vigorar por um período máximo de 7 anos, até à concretização final da descentralização de competências de gestão dos serviços públicos de caráter universal, de acordo com o previsto no programa do 21º Governo Constitucional. Para mais esclarecimentos sobre esta última medida, dou a palavra ao Sr. Ministro do Ambiente. Muito obrigado. Dizer então que, na perspectiva e cumprindo o compromisso do Governo de entregar às autarquias, que são quem gera via pública, às empresas de transporte coletivo rodoviário, este decreto-lei, repito, promove, em primeiro lugar, a delegação do exercício de competências da Autoridade de Transporte para a própria área metropolitana do Porto, ou seja, é a área metropolitana do Porto quem passa a planear e quem passa a definir as redes que são da STCP e também, durante um período máximo de 7 anos, a gestão da STCP, mantendo-se, enquanto empresa na esfera do Estado, a gestão da STCP será assegurada pelas 6 autarquias onde a STCP presta serviço. O período máximo, como foi dito já, é de 7 anos e com a forte expectativa de, findo este período, poder mesmo a empresa ser entregue às autarquias. É necessário agora, e todo este decreto-lei vem no seguimento da assinatura de um memorando de entendimento entre o Estado português, a própria área metropolitana e os 6 municípios, que foi celebrado no dia 25 de junho, é necessário agora celebrar um contrato de gestão entre o Estado e a área metropolitana, e celebrar também um contrato de cedência de competências entre o Estado e a área metropolitana e um novo contrato de serviço público que o que existe hoje é entre o Estado e a STCP e passará a ser entre a área metropolitana do Porto e a STCP. As autarquias passarão a pagar progressivamente e ao longo deste tempo todas as que são as obrigações de serviço público que decorrem de uma empresa que, por prestar um serviço público e com uma componente social, é naturalmente uma empresa deficitária do ponto de vista financeiro. O Estado manterá a nomeação do administrador financeiro, comumente CFO, continuará também a participar nos investimentos que a empresa tem que fazer e manterá então o seu estatuto acionista. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Ministro. Estamos à vossa disposição para alguns esclarecimentos ou perguntas que desejem colocar.
decisões do Conselho de Ministros, Susana Martins, da Rádio Renascença, para o Sr. Ministro do Ambiente. Eu gostava de saber, sei que o Governo pediu uma reunião de urgência ao Governo espanhol por causa da central nuclear de Almaraz. Eu gostava de saber qual é o caderno que vão levar para essa reunião que foi pedida. Por favor. Muito obrigada. Se o Ministro quer responder. Pergunto só, não há nenhuma pergunta sobre a STCP? Presumindo que não exista, direi o seguinte, nem lhe chamaria caderno de encargos, portanto a agenda da reunião é uma agenda que passa por, tendo sido noticiado, e é público, um parecer do Conselho de Segurança Nuclear espanhol, que deu parecer positivo, repito, à expansão do aterro para resíduos sólidos nucleares. Para ser rigoroso, não é exatamente a expansão, ele está ao ar livre e agora é fazê-lo num armazém. Isso pode indiciar, não é necessário, mas pode indiciar o prolongamento da vida da central, para além da licença que existe. E as diretivas comunitárias em termos de impactos ambientais deixam muito claro que, quando há potenciais impactos transfronteiriços, que os outros Estados afetados, neste caso um só Estado, que é Portugal, têm que participar no processo de avaliação de impacto ambiental. Não temos qualquer dúvida de que assim o faria o Reino de Espanha e não deixaria de nos contactar. No entanto, porque é um bocadinho fluido o que é que quer dizer impacto transfronteiriço, isto é, não se diz até 30 km, até 40, até 50, achamos por bem solicitar esta reunião aos senhores ministros que tutelam a energia e o ambiente de Espanha para sublinhar os direitos que Portugal tem nesta matéria. Obrigada. Sr. Ministro, mais alguma pergunta? Faz favor, Sr. Jornalista. Marina de Castro, da Antena 1. Eu gostaria de perguntar ao Sr. Ministro do Ambiente, uma vez que há pessoas a serem já notificadas para demolições na Ilha da Colatra e também tendo o Governo decidido avançar já com o processo em outras ilhas também. Há aqui uma referência por parte da Associação de Proprietários da Ilha da Colatra de que há casas de primeira habitação entre aquelas cujos proprietários já estão a receber as notificações. Queria perguntar-lhe como é que explica esta aparente contradição. E à Sra. Ministra, eu gostava de perguntar, uma vez que hoje vai ser decidido por parte do Presidente da República um possível veto à lei do sigilo bancário, se o Governo está disponível para abandonar este diploma ou para fazer uma revisão deste diploma caso o veto se concretize. Obrigada. Muito obrigada. O Sr. Ministro iria esclarecer a primeira das suas questões hoje à tarde no Ministério do Ambiente, mas como está aqui presente, se o Sr. Ministro quiser fazê-lo já, faça a favor. Muito obrigado. O Governo, e particularmente o Ministério do Ambiente, apresentou um projeto para a Ria Formosa de grande dimensão, que aliás vem hoje retratado num dos jornais e que vai muito para além da questão como foi colocada. Estamos a falar de investir 8 milhões de euros em 4 grandes projetos que se foram adiados pelo anterior Governo, a ponte para a Praia de Faro, o Cais da Ilha de Tavira, o Plano de Praia de Bancão, o Parque Ribeirinho de Olhão. O Governo decidiu também que no único aglomerado histórico e com tradição de pesca, que é o aglomerado da Colatra, de conceder licenças de 30 anos para todas as casas que são de casas de pescadores, independentemente do seu grau ou seu estado de conservação ou de falta dela, e investir aí também 1,5 milhão de euros a renovar e a recuperar o espaço público. No que diz respeito às Ilhas Barreira, a situação de risco mais gritante resulta de um projeto inacabado pelo anterior Governo, na Ilha de Faro, nos seus extremos nascente e poente, onde ficaram ainda 100 habitações, porque são primeiras habitações. E muito bem, não foram demolidas, porque são primeiras habitações, só que simplesmente ficaram lá.
E foi também apresentado, e já discutido abundantemente com a Câmara Municipal de Faro, o realojamento dessas 100 famílias. 50 delas não têm qualquer relação com a pesca e, portanto, irão ficar num terreno que há de ser loteado e construído com o apoio do ProHabita, isto é, dinheiro do IRU, do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana. 50 famílias, repito, não têm que ficar à beira-mar para poder continuar a desenvolver a sua atividade. As 50 famílias que estão ainda ligadas à pesca, e oxalá assim se mantenham, serão todas realojadas no espaço do atual Parque de Campismo, que fica mesmo no coração da Ilha de Faro, junto à ponte, seja a nova, seja a velha, que são localizadas uma ao lado da outra, e portanto, mantêm-se, o que nunca esteve previsto, portanto, estava previsto retirar estas 50 famílias também para o interior do concelho de Faro, ou pelo menos afastá-las do mar, ficarem localizadas à beira-mar e poder aí continuar a exercer a sua atividade. É também verdade que, cumprindo o programa do Governo, que fala num combate às habitações ilegais, e todo aquele espaço é domínio público marítimo e, portanto, não é passível de apropriação por privados, que seriam demolidas as casas que estariam em maior risco. E foi então feito esse levantamento, e são estas 81 casas, em 2 núcleos, do Farol e dos Angares, que se encontram todas elas até um máximo de 40 metros da água e, portanto, sujeitas à inundação, que deverão ser demolidas. Tenho a certeza da existência de pelo menos uma primeira habitação, não será demolida e não demorará tantos anos como isso a ser realojada, relativamente ao exemplo que vos dei no passado recente. Apesar do levantamento ser muito atualizado, admito, como é absolutamente normal, que possa haver mais alguns casos de primeira habitação. Por isso é que se mandou uma carta com um mês de antecedência e aquelas que de facto forem primeira habitação poderão dizê-lo que assim são e, se comprovadamente o forem, não serão demolidas. Muito obrigado. Obrigada. Para responder à sua segunda questão, relativamente ao diploma que permite combater a fraude fiscal, quer ela resulte de transações internacionais, quer resulte de situações internas, como sabe, o diploma tem 3 partes, por assim dizer. O diploma permite concretizar um acordo que foi feito com os Estados Unidos e é muito importante que seja aprovado sob pena dos nossos bancos serem penalizados pelo facto dessa regulamentação não estar em vigor. O diploma transpõe uma diretiva comunitária e é uma obrigação do Estado português transpor as diretivas no prazo devido, sob pena de também ser penalizado por isso pelas instituições europeias, e o diploma contém uma parte que diz respeito ao controle da fraude ao nível interno. Creio que é essa que poderá estar em discussão. Aguardaremos a devolução do diploma pelo Sr. Presidente da República e as razões por ele invocadas para rever a nossa posição, sendo que as 2 primeiras partes, por assim dizer, terão que ser naturalmente regulamentadas com caráter de urgência, tendo em conta as obrigações internacionais do Estado português nessa matéria e também as consequências que adviriam da não regulamentação para os bancos portugueses. Muito obrigada. Joana Feliz, da Agência Lusa. Vou recuar à STCP só para fazer uma pergunta ao Ministro do Ambiente. Em relação à estrutura acionista da empresa, como é que ela vai ficar dividida entre os municípios, a área metropolitana do Porto e o Governo? E tendo em conta que foi anunciado que a empresa passou sem passivo, passa sem passivo para as autarquias, sem o passivo da empresa, pergunto-lhe de que forma ou qual é a previsão do valor que o Governo poderá investir ou tem previsto para investir na SCCP nos próximos anos para esses investimentos de que falou, e se o contrato vai então entrar em vigor a 1 de janeiro, como tinha sido anunciado a 25 de junho. Eu agradeço muito a pergunta porque me permite explicar melhor, porque expliquei mal. A empresa não passa para as autarquias, portanto, a estrutura não passa, a empresa é hoje, as ações são 100% detidas pelo Estado e continuarão a ser 100% detidas pelo Estado. Portanto, a questão de onde fica o passivo fica onde sempre esteve. Aquilo que acontece é que o Estado nomeará um dos 5 administradores que tem a função de ter que aprovar aquilo que são as decisões, certamente ponderadas e certamente aprová-las-á, mas tem que aprovar aquilo que são as decisões de gestão que impliquem o aumento desse endividamento, é só.
Boa tarde. Ainda sobre a questão das demolições na Ilha da Colatra, como é que vê estas reações dos moradores que se dizem enganados, ou houve aqui alguma falha de comunicação, uma vez que poucas horas antes, ou no máximo um dia antes, tinha dito que os casos estavam a ser estudados e os moradores foram então imediatamente notificados de que o processo teria início até ao fim de outubro? Obrigada, Sr. Ministro, faz favor. Muito obrigado. Na terça-feira, na Assembleia da República, comecei por dizer, e isso foi repetido, aliás, o título da notícia que apareceu em vários órgãos de informação, nomeadamente a Agência Lusa, foi: Ministro diz que vai haver demolições da Ria Formosa. E de facto o que estava depois no corpo da notícia escrito, e bem, é que o Ministro, deixa eu ver se sei citar com rigor, não posso dizer que não vai haver demolições. E disse que entre aquela mesma data e no máximo de 15 dias seriam então decididas quais as demolições a ser feitas. Muito bem. O que é que estava de facto em equacionamento nesse mesmo momento? Haver ou não haver demolições do lado do mar. E rapidamente se concluiu, aliás numa reunião que tive nesse final de tarde, que não haveria demolições do lado do mar, porque um conjunto de intervenções que foram feitas levam a que o risco neste momento não exista. E por isso não exista, com certeza tem que ser avaliado, estamos a falar sempre muito perto do mar, e por isso também a definição que fizemos de o avaliar a cada 3 anos, no máximo, isto é, se a natureza nos pregar alguma partida, poderemos ter que o fazer de forma mais breve. A decisão relativa às outras casas estava já tomada. Do dia em que é efetivamente enviada a carta é enviada pela Sociedade Polis, com toda a autonomia de gestão que tem, não tenho nada a pronunciar-me sobre isso. Boa tarde, Pedro Zambus da RTP. Uma questão também sobre a Ria Formosa, relativamente aos limites da zona de risco. Alguns dos proprietários dizem que a lei estipula que sejam os 30 metros de zona de risco perto do mar e não os 40 que o Sr. Ministro também referiu aqui, e que isso mudaria muito a zona de abrangência de casas a demolir. O que é que a lei diz ao certo sobre este assunto, e também como é que lê também o pedido do PCP de o ouvir com urgência no Parlamento sobre este assunto também? Sobre o pedido do PCP, o pedido já entrou no meu gabinete e, portanto, agora a Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares cuidará de agendar essa reunião. Tenho todo o gosto, como sempre tive e terei, em ir à Assembleia. Se respondesse só o que é que a lei diz sobre este assunto, se pudesse responder de forma muito breve, diria: a lei não diz nada. Não há fixação administrativa destas mesmas coisas. E ouvi hoje falar de uma linha de 30 metros no POOC. O POOC é feito à escala, desculpem ser muito técnico, 1 para 250 mil, ou 1 para 25 mil, quer isto ser o quê? Que 1 centímetro no papel são 250 metros, ou seja, não há forma de poder fazer essa aferição. Posso, entretanto, dizer-lhe que entre a linha dos 30 metros e a linha dos 40 metros, destas 81 casas, posso estar-me a enganar numa ou noutra, 18. Obrigado.